Bom, dito isso, qual é a perspectiva que a ONU tem com a quebra dessas economias da China, dos Estados Unidos, europeias e, por consequência, a brasileira, que ainda se mantém entre as 10 primeiras, ou parece se manter entre as 10 primeiras, talvez até por causa desses 40 bilionários que nós temos aqui no Brasil, que não é todo mundo que é bilionário, que o cara consegue dinheiro roubando, não. Pelo contrário, tem ótimos empresários que dão emprego pra caramba e ficam ricos. O Bill Gates já deu a fortuna dele, a metade da fortuna dele, umas 40 vezes, e 40 vezes ele voltou a ser o cara mais rico do mundo. Então, os ricos têm que entender que mesmo eles dando mais, eles vão ficar sempre ricos. Porque eles produzem, os caras vão produzir mais para eles ainda. Se eles oferecerem mais emprego, eles vão ficar mais ricos ainda, porque eles vão ganhar tudo de volta, o que eles pagaram para o país. O que é injusto, o pobre cada vez ser mais pobre, o rico cada vez ser mais rico. Mas o que é que nós podemos falar de prático, sem assustar a população, qual é a situação do Brasil em termos de fome hoje, do mundo? Hoje, o que é que essa pandemia provocou, que obviamente vai piorar essa diferença abissal de distribuição de renda, se não melhorarem essa divisão de renda, mas a fome diretamente. Datena, exatamente como você falou, a correlação ela é totalmente unitária, né, como o economista fala, uma correlação entre a quebra da economia e um aumento do número de pessoas que vão passar fome e aumento de número de pessoas que vão para a extrema pobreza. O Brasil, muita gente. O que está acontecendo hoje? As pessoas ainda não sentiram, porque, como você falou, desempregos. Foram quase 70 milhões de pessoas que estão recebendo os R$600 de auxílio do governo. 70 milhões de pessoas, num país de 200 milhões de habitantes. Levando em conta que nós temos 50 milhões de menores de idade que não poderiam receber, você imagina a quantidade de pessoas necessitadas que estão sobrevivendo com os R$600 do auxílio que foi aprovado pelo Congresso Nacional. Então você imagina que, e esse auxílio não é ad eterno, ele foi agora, foram 3, foram mais 2 parcelas, e tem daqui mais a pouco 2 não parcelas, Exatamente. Se isso não for transformado no Renda Família, se isso não for transformado no Renda Família, que o Bolsonaro está querendo transformar em Renda Família, pegar o Bolsa Família e estender esse auxílio para 70 milhões de pessoas, se isso não for transformado, é convulsão social. O cara não aguenta passar fome. Serão milhões de brasileiros passando fome. Então, o Renda Brasil, ele não é mais importante. Ele é absolutamente imprescindível e o governo vai ter que dar um jeito de botar o Renda Família, mesmo porque o cara já sai com 70 milhões de votos. O Bolsa Família foi uma coisa que o Lula pegou do Fernando Henrique e botou o Bolsa Família em pé e já saía com 35, 40 milhões de votos. Bolsonaro vai sair com 70, se ele fizer o Renda Brasil. Mas se ele não fizer o Renda Brasil, nós estamos perto de uma convulsão social, porque vai ser muita gente passando fome. Tem cara que está sobrevivendo, se tem 70 milhões recebendo, porque precisam de R$600 por mês, você imagina quantas pessoas estariam passando fome agora se não tivesse nem os R$600. E mesmo com R$600, eles estão controlando o dinheiro para caramba para poder comer o mínimo possível para se manter em pé. Se não tiver o Renda Família, que é um projeto de renda mínima, ad eterno, nós estamos completamente complicados. E a ideia não é ruim do Renda Brasil. Porque a ideia é, a partir do momento que o cara se insere no mercado de trabalho, ele deixa o Renda Brasil, mas se ele perde emprego, ele volta. Entendeu? Porque senão você estimula também o cara a ficar em casa sem fazer nada. Os americanos, por exemplo, pagaram R$3 mil por semana, próximo a R$3 mil por semana, de auxílio-desemprego. E mesmo durante um processo eleitoral, estão pensando se vão continuar pagando isso. Se o Trump não pagar, ele não se reelege. Mas os caras ganham 12 mil, ganha mais o cara ficando em casa do que trabalhando. Não é isso. O Renda Brasil, ele é para quem precisa mesmo, tá?
e muita gente precisa, senão passa fome, morre de fome, mas essa perspectiva eu achei inteligente, do cara poder sair do Renda Família e voltar quando ele perder o emprego. Isso é legal, isso é bacana. No Bolsa Família, o cara sai do Bolsa Família, entrou no mercado de trabalho, já era. Então, nós temos que pensar primeiro em dar emprego. Mas se não tiver essa ajuda social agora, é fome na certa e gente com fome não termina bem, né, Daniel? Pois é, Datena. Esse projeto de renda mínima, ele não é novo, isso é bem antigo, né? O projeto é bem antigo, já existe em alguns países do mundo e é calculado como o mínimo necessário para que a pessoa sobreviva. E que continue procurando emprego e que ela não queira se acomodar com aquele recurso. Então, você calcula o mínimo necessário para que a pessoa não vá para a rua, ou não perca tudo, ou não fique morrendo de fome, né? E que ela continue procurando emprego. Então, você passa aquele mínimo durante o tempo que ela necessitar, até que ela consiga uma renda própria e consiga se sobreviver, né? E o Brasil, assim como a Europa, como os Estados Unidos, durante os próximos 2, 3 anos, vão precisar muito disso para conseguir reorganizar a economia, porque, como você mesmo disse, 32,9% a queda na maior economia do mundo no segundo trimestre. Isso é algo impensável e é muito maior do que a queda da Bolsa de 29. Então, você imagina como que vai conseguir fazer para reorganizar a economia e para que as pessoas voltem a se inserir. E ainda tem a questão da tecnologia. Muitos empregos estão sendo perdidos pela tecnologia, pelo avanço tecnológico. Então, vai ter que haver um repensar, né, dos países, inclusive do Brasil, do seu sistema tributário, do seu sistema econômico, para que as pessoas possam se inserir de uma forma coesa dentro do ambiente de trabalho e que não haja fome no Brasil e no mundo. Hoje, no mundo, em torno, só para você ter uma ideia, 5 milhões e 700 mil pessoas morrem todo ano no mundo de fome. E esse número é um número subestimado. Peraí, eu tentei, durante toda a pandemia, pedir para 800 mil produtores passarem para mim esse número aí que eu quero chegar, onde eu quero chegar. Eu pedi para todo mundo levantar isso aí. Estava tão fácil, era só falar com o Daniel, porque a ONU tem trabalho sobre isso. Eu falei, olha, a gente tem um vírus, que é o vírus da fome, que ele é muito mais vergonhoso que esse vírus aí. Porque esse vírus mata há muito tempo. Pra você ter uma ideia, se 5 milhões morrem de fome no mundo, 5 milhões morrem de fome no mundo. Nós vamos ter que demorar, se a gente descobrir a vacina, nós não vamos ter 1 milhão de mortos pelo vírus dessa Covid-19. A gente não vai chegar a 1 milhão de mortes, e tomara que a gente descubra a vacina, né? E já temos 5 milhões de pessoas que passam fome no mundo pelo vírus da vergonha da fome, da divisão de renda mal distribuída e tal. Esse número que eu pedi tanto por esse número, porque eu falei assim, aqui a gente tem o vírus da fome, que é vergonhoso e tal, e nunca ninguém conseguiu esse número para mim que você está dando. Para mim foi a melhor entrevista que eu fiz durante a pandemia. Agora, no Brasil, quantas pessoas morrem de fome por ano, só para saber? Bom, número exato, 5.650 pessoas no ano no Brasil. Esse é o número da última estatística. Esses números... Sem Covid-19, hein? Sem Covid-19. Sem Covid-19. Esses números, Datena, ainda são subestimados. Por quê? Porque a grande maioria das pessoas que morrem de fome, elas não morrem no hospital ou dentro de casa. Elas morrem ou no campo, sozinhas, ou num ambiente urbano, na rua. E é enterrado como indigente, não tem nem causa-morte. Exatamente. Muitas vezes não é feita uma autópsia. Então, para saber, então pega em terra, então ela não entra na estatística. Por isso que esses números ainda são subestimados. Mas esses são os números oficiais que tem. O mundo é em torno de 5 milhões e 700 mil pessoas todos os anos que morrem. Não são as pessoas que sobrevivem, que estão passando fome, são as pessoas que falecem, ocasionado pela falta de alimento.